Não tem dúvida nenhuma, tá, que essa expansão do crédito pegou o brasileiro de surpresa. Nós vamos pensar o seguinte, todas as famílias, e eu acho que vocês aqui também fizeram parte de famílias, em que os pais de vocês não tinham acesso a crédito. Quando os pais da gente não têm acesso a crédito, né, e eles não tiveram durante muitos anos, grande parte das compras deles se davam à vista. Então o que significava isso? Significava que a necessidade deles de planejamento quanto à renda deles era infinitamente menor do que a gente tem que ter hoje. Por quê? Porque hoje a nossa renda não está comprometida única e exclusivamente com as coisas que a gente está comprando hoje, mas ela está comprometida também com compras que a gente fez no passado. Nós estamos falando que as famílias vão ter que ter fluxo de caixa. Nós estamos falando que as famílias vão ter que ter um controle acirrado sobre quanto entra na casa delas todos os meses e quanto sai da casa delas todos os meses, inclusive a gente está falando de compras feitas em outros momentos. Quando você tem essa expansão do crédito num país que nem o nosso, em que uma grande parcela da população é analfabeta funcional, isto é, você está falando de pessoas que leem, que escrevem, mas não entendem o que leem, né? Muitas daquelas pessoas não entendem que o crédito é uma antecipação de renda, isto é, que aquele crédito vai ter que ser pago no futuro. As instituições financeiras, no primeiro momento, elas começaram a emprestar dinheiro até porque elas não conheciam parte desse consumidor delas. Vamos pensar que a bancarização, né, da população é uma coisa muito recente. Se você perguntar para pessoas que eram adultas na década de 80, muitas pessoas não tinham acesso a contas bancárias, certo? Isso acontece mais recentemente. Quando essas pessoas entram no sistema financeiro, o sistema financeiro não conhece ainda o perfil desse novo cliente. E ele começa a emprestar para essas pessoas do mesmo jeito que ela emprestava para os outros clientes que ele tinha. O que o Banco Central, as instituições financeiras começam a se deparar? Uma taxa de inadimplência em constante crescência, né? Começa a crescer muito fortemente ali nas baixas de 2010 até 2011. O que se faz? Se faz uma retranca. Por quê? Porque começa a se entender que esse processo de expansão do crédito não foi feito de uma maneira ordenada. Então, quando você me pergunta, falta educação financeira, eu vou dizer para você que falta educação, né? Porque quando você tem pessoas que são bem educadas, que têm uma educação básica adequada, que conseguem ler e entender o que leem, que conseguem fazer matemática básica, elas não precisam ser qualificadas em termos de educação financeira, porque aquilo vai ser uma consequência. Mas quando a gente tem falha nesse primeiro momento, como é que você quer que a pessoa conviva, por exemplo, com um dinheiro de plástico? Como é que você quer que a pessoa conviva, melhor, sem conflitos com esse dinheiro de plástico, né? Então, pensa que nós tivemos uma geração anterior que viveu com a inflação, não tinha por que planejar porque a inflação era alta todos os dias, não adiantava planejar. Por que eu vou planejar se os preços vão mudar todos os dias? E segundo, quase todas as compras eram feitas à vista. Bastava eu olhar para o meu bolso e ver se eu tinha dinheiro ou não tinha dinheiro. Quando você tem uma realidade infinitamente mais complexa, você exige, muitas vezes, capacidades que esses indivíduos não têm. Aonde que falhou no nosso governo? Quando você bota a Camila Pitanga, toda bonita, toda simpática, né, dizendo a você que você tem direito ao crédito, né, e que você pode exercê-lo, e não explica, né, que isso vai ter um custo, que isso aí você vai ter que ser renda no futuro, e que você tem que pensar nas coisas que você vai consumir, porque toda vez que você consome uma coisa, você necessariamente deixa de consumir as outras, você cria uma ilusão. E aí muitas pessoas acabam embarcando nessa ilusão. O que a gente está verificando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, é que nos últimos tempos a gente está conseguindo ter níveis de endividamento menores dentro da economia, tá certo? E isso tem muito a ver com a baixa de confiança do consumidor nesses últimos tempos, porque o consumidor nos últimos tempos também tem entendido melhor esse processo, né? Lembra que quanto mais a gente conviver e mais pessoas estiverem convivendo dentro desse ambiente, mais a gente entende o ambiente que a gente vive. Então, o cartão de crédito não é mais uma novidade. As pessoas já levaram os seus tufos quando tiveram um mau comportamento, as pessoas já entenderam a vantagem desse instrumento e aos poucos elas vão se adaptando. Agora pergunto, a estrada é longa ainda para caminhar? Não tem dúvida, né? Tem muito que caminhar pela frente. Mas como é que a gente avança nesse sentido? Educando as pessoas, né? Educando.
antes de trazer até uma educação financeira, fazer uma educação básica de qualidade.